Lição 13. Leitura bíblica em classe. Tito, capítulo 2, verso 11 a 14 e capítulo 3, verso 4 a 6. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Objetivos da missão: explicar as diversas manifestações da graça de Deus, esclarecer a relação do crente em relação às autoridades e ao próximo, propor uma experiência de boas obras e o trato com os hereges, e aplicar o conteúdo aprendido à vida pessoal. Que a paz de Deus esteja presente na sua vida, nesse momento, que é o momento do nosso encontro. Nesse programa, o programa Escola Bíblica Dominical na Web TV, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José dos Pinhais, cujo pastor-presidente é o pastor Ivaldo Teodoro da Silva. Estamos chegando à última lição desse trimestre. Nós estudamos esse trimestre sobre as cartas pastorais. As duas cartas encaminhadas a Timóteo e a carta encaminhada a Tito. Estamos estudando, nesse final, a carta encaminhada a Tito. Grandes lições nós tivemos. Nós vimos como o apóstolo Paulo, um homem exemplar em tudo, um homem que sofreu pelo Evangelho, um homem que ao final da sua vida estava abandonado numa prisão, na sua segunda prisão, estava esquecido por muitos líderes que estavam com ele no auge, ele estava já próximo da morte, sabendo que o que esperava era simplesmente a morte, mas a confiança estava na sua vida de ter combatido um bom combate, guardado a fé e tinha convicção que a coroa da justiça, ou seja, a vida eterna com Deus, lhe estava garantida. E nós vemos que mesmo estando ao final da vida, ele ainda continuava preocupado, ou melhor, ocupado com as coisas de Deus, com a obra de Deus e procurando contribuir para os novos líderes, como Timóteo e Tito, e também para nós hoje. Nós vemos que ao longo da história isso permaneceu, é vivo, porque Deus fez permanecer, porque a palavra de Deus é a orientação para a nossa vida. Então foi muito gratificante estudarmos nesse trimestre a respeito das cartas pastorais. E esta é a última lição, é a lição que nós vamos estudar sobre a graça de Deus. Nós vemos que a salvação é um presente de Deus. E nessa questão nós vamos estudar sobre a graça comum, sobre a graça salvadora, qual é a diferença, que impacto que tem. Nós vamos estudar também que uma vez justificado pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos que ter o processo da santificação, ou seja, a pessoa uma vez justificado, conhecendo a Deus, automaticamente terá que apresentar boas obras. É consequência, a boas obras é uma consequência da justificação. Vamos ver que as boas obras não salvam, não são as boas obras que salvam, mas nós já vimos que é a fé em Cristo Jesus. Mas as boas obras, elas fazem parte da vida cotidiana do crente, do cristão, aquele que se diz ser salvo, ter tido um encontro experiencial com Cristo. Então nós vamos ver isso nesta lição, a graça de Deus, salvação pela graça e as obras como consequência de uma vida justificada por Deus. Antes de começar os comentários desse tópico,
eu quero pedir a você que você, ao final deste vídeo, você não faça, se tem o costume, não faça desta vez. Assiste o vídeo e esquece e vai para a aula, tudo bem. Não, eu peço que você nos ajude. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, então você vai lá, coloca YouTube, no canal, procure Natalino das Neves, abre o nosso canal se você não tem entrado pelo nosso canal, e embaixo do vídeo vai aparecer do lado esquerdo inscrever-se. Clique ali e se inscreva nesse canal. Se você está vendo o vídeo, provavelmente embaixo do vídeo, na parte inferior à esquerda, vai aparecer lá inscrever-se. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal. Não somente isso, eu peço que você também encaminhe a todas as pessoas que fazem parte da sua rede social. São os amigos do Facebook, do Twitter, LinkedIn, toda a rede, enfim, da internet que você tem. Encaminhe para ele o link desse vídeo, do nosso blog, que tem tanto vídeo como arquivo de slide, ou o nosso canal do SlideShare. Eu peço que você se inscreva em todos os nossos canais e peça para os seus amigos, seus irmãos também participar, se inscrevendo e também compartilhando. Vamos fazer uma grande rede para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas, crentes ou não crentes, para que possam estudar a palavra de Deus. Peço esse seu apoio. Participe conosco. Se você não está aqui gravando, como eu faço, gravando, editorando, postando vídeo, que dá um trabalho, muito trabalho para fazer isso, porque eu tive que aprender tudo isso, investir no micro para fazer tudo isso, porque eu faço isso voluntariamente, não tem intenção financeira nenhuma, porque eu não peço, nunca pedi aqui contribuição nenhuma, eu faço de coração para contribuir para a escola dominical. Sempre participei, estive envolvido desde a minha conversão aos 13 anos com o ensino da palavra de Deus. E sempre envolvido com a questão do ensino, e valorizo isso. Por isso que eu invisto parte do meu tempo, da minha vida, para contribuir com as pessoas que às vezes não têm acesso. Eu já estive no interior, morando em cidade pequena, sem acesso à literatura, à livraria, e vi como era difícil. E é por isso que os vídeos agora eu tenho também procurado atender os tópicos da lição, os itens da lição, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para acompanhar. Às vezes trazendo um comentário mais aprofundado, e as pessoas reclamam que não conseguem acompanhar. Siga a lição que fica mais fácil para me entender. Então temos procurado fazer isso. Por isso que é importante você participar também. No nosso canal tem lá a opção para você escrever o teu comentário, gostei, não gostei, clicar lá em gostei, faça isso. Traga suas sugestões, contribuição. Olha, eu gostei, a tua palavra está sendo boa, isso é bom para a gente ouvir. Olha, eu gostaria que você mudasse tal coisa. A gente vai avaliar, não quer dizer que vamos atender todos os pedidos. Nós recebemos várias recomendações que às vezes pode ser coerente, pode não ser. A gente vai ter que ter o bom senso de analisar todas as sugestões e aplicar aquilo que é possível. Mas eu gostaria que você participasse. Participe conosco, comentando e também compartilhando com a sua rede social. Eu conto contigo. Eu sei que Deus vai te abençoar se você ouvir a nossa palavra, nos ajudar, porque nós dependemos de você também. O primeiro item da lição, então, fala sobre a graça comum. O que é graça comum? Graça comum é aquela graça imerecida. Graça já quer dizer assim que é algo imerecido. Então se você recebe algo de graça, não é porque você merece. É porque você não merece, mas está recebendo de quem tem para te dar, para doar. É assim a graça de Deus. O Deus soberano, poderoso, Ele concede a todos, indistintamente. Quando fala assim da graça comum, é aquilo que Deus concede para todas as pessoas, independente da maneira como ela se relaciona com Deus. Por exemplo, o sol, a chuva. Deus dá a todos de forma igual. Tem um ímpio, um justo, um salvo, no mesmo lugar, na mesma região, no mesmo bairro, e recebe os mesmos benefícios. Isso é chamado a graça comum. As pessoas recebem de Deus, de qualquer forma, é a natureza, é o ar que respiramos. Nós recebemos da mesma maneira, independente da nossa crença, independente do nosso relacionamento com Deus. Então é uma graça imerecida que Deus dá a todas as pessoas indistintamente. Isso é a graça comum. No capítulo 2, verso 11, nós vemos que a respeito da graça salvadora. Então o que é a graça salvadora? Nos diz que Deus disponibiliza para todas as pessoas. Daí você vai dizer, mas você não diz que a graça comum é para todas as pessoas? E agora você está dizendo que também a graça salvadora, que salva as pessoas também, é oferecida a todas as pessoas? Sim, também é oferecida a todas as pessoas. Todas as pessoas têm a oportunidade. Todas as pessoas, pelo livre-arbítrio que Deus concede ao ser humano, ele tem o direito ou de escolher se ele aceita ou não a graça de Deus
a graça salvadora, que é por meio de Cristo Jesus. Então a pessoa pode aceitar ou não, aí é a diferença. É disponível a todas as pessoas, mas ela é efetiva somente para as pessoas que se adentram ou se submetem a Jesus. É isso que o apóstolo Paulo coloca. Coloca Cristo como o meio de salvação, o meio de se alcançar a Deus. Atos 4:12 fala que ele é o único meio pelo qual os homens podem se relacionar e chegar até Deus. Então, oferecido, está disponível. Quem quiser aceitar, está feito. É por meio de Cristo, é pela fé. O apóstolo aos Romanos deixa bem claro isso. E você vai estudar sobre isso no ano que vem, no primeiro trimestre. Os jovens vão estudar sobre a Epístola aos Romanos. Vai tratar muito essa questão dessa fé salvadora. Então ela é efetiva para aqueles que realmente aceitam o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, como um crédito na sua conta diante de Deus para ser justificado. Então, Evangelho de João 1:12 e Efésios 2:19, vemos também nas epístolas, de João, falando que a criatura, uma vez que ela aceita esse meio de salvação, ela se torna filha de Deus. Uma criatura como filha de Deus. Então nós vemos que todos são criaturas, todos também recebem a graça comum, mas somente aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo se tornam como filhos e, portanto, tornam a fé salvadora efetiva na sua vida. A diferença, então, da graça comum é que todos desfrutam, é algo que é para todas as pessoas dependente do seu relacionamento com Deus. E a graça salvadora é específica para aqueles que aceitam o meio de salvação em Cristo Jesus e tornam-se justificados diante de Deus e, portanto, os co-herdeiros de Cristo, justificados diante de Deus pela sua obra. O terceiro item fala sobre a graça justificadora e regeneradora, que fala que é o processo. Qual que é a diferença? É o processo da justificação, que é imediata, que, como eu disse, em Romanos, os jovens vão poder estudar sobre isso também, e recomendo a revista, esse estudo de Romanos para todos, independente da faixa etária, porque é muito importante para a fundamentação da fé cristã. Então nós vemos a justificação que ele trata aqui, que é algo imediato, quando a pessoa aceita a obra de Cristo como suficiente, como sacrifício vivo, perfeito diante de Deus, e isso justifica, acreditado na conta da pessoa, como diz Paulo aos Romanos. E a pessoa é justificada diante de Deus. Mas não é simplesmente, não para por aí. Então nós vemos que essa graça justificadora, justifica, regeneradora, é que trabalha essa questão da nova criatura, com uma nova vida em Cristo Jesus. Então essa pessoa, ela tem a natureza divina na sua vida, passa a ter essa natureza e automaticamente as suas obras, o seu comportamento passa a modificar. É diferente, ele se torna uma nova criatura. E ele passa a praticar boas obras. Então, é a confusão que muitos fazem. As boas obras para a salvação. Não. Quem é salvo pratica boas obras e é justificado porque foi justificado diante de Deus. É uma grande diferença. Não é que a pessoa, antes de justificar, pratica boas obras e por essas boas obras ele se torna merecedor da justificação. Não. Ninguém é merecedor da justificação. Por isso, graça. É algo imerecido. É somente por meio do sacrifício de Cristo que a pessoa é justificada diante de Deus. E uma vez justificada, ele sendo regenerado, a sua natureza, a sua criação, ele passa a praticar boas obras. É o processo da santificação que vemos falando aí durante as lições, que o apóstolo acaba dando as suas pitadinhas e aqui acaba esclarecendo mais ainda. Porque nós vemos que ele tem toda essa doutrina na Epístola aos Romanos. Um livro sensacional, a Epístola aos Romanos, um dos principais do Novo Testamento, que nos ajuda a entender todo esse processo. Por fim, fala da graça santificadora, que é essa questão que eu estou falando da santificação. Aonde, uma vez salvo, a pessoa acaba negando a si mesmo o exemplo do próprio Cristo e sendo separado para Deus, tendo uma vida separada, uma vida dirigida pela direção, pela vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo passa a ser o direcionador da vida dessa pessoa que já foi justificada. E agora com a graça santificadora que auxilia a enfrentar as dificuldades, a vencer as tentações e ter uma vida de santificação separada para Deus. Hebreus 12:14 diz que sem a santificação ninguém verá Deus. Então aquela afirmação de que uma vez salvo, salvo para sempre, que justificado, você é justificado para sempre, não é necessário ter obras, que não é salvo pelas obras, nós vemos que a salvação é antes da justificação. Então a graça santificadora é aquela
que fortifica, que é a pessoa que se apega em Deus, é fiel a Deus, e o Espírito Santo trabalha na sua vida de forma que ele mantém uma vida separada para Deus. Essa é a graça santificadora colocada aí pelo autor nesses termos. Você tem valorizado a graça de Deus em sua vida? Você foi justificado de forma merecida, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por meio de Cristo. Tem valorizado isso? Você tem conservado a sua justificação mediante uma vida separada para Deus? Aquilo que Deus fez para você, você tem agradecido a Deus pela sua forma de agir e ser? Glória a Deus pela sua graça. É isso mesmo. Glória a Deus pela graça de Deus. Porque é essa graça que nos faz vencer. Essa graça imerecida, esse favor imerecido de Deus. E nós temos que estar gratos a Deus. Como diz o meu grande amigo, o pastor Cândido Frisa, em Curitiba, graças a Deus pela graça de Deus. Na sequência, o apóstolo começa a falar então sobre a conduta dos salvos em Jesus. E uma das condutas que ele cita é a sujeição às autoridades. De forma geral, podemos levar essa palavra, sujeição às autoridades. Nós vemos que o apóstolo trabalha muito isso também em Romanos, de sermos submissos, como salvos, às autoridades constituídas. Muitas vezes as pessoas confundem essa submissão como uma submissão cega. Então você tem que obedecer às autoridades em todo sentido. Quero autoridade tanto secular como da igreja e assim por diante. Mas o apóstolo não está dizendo nesse sentido. As autoridades no sentido secular, ele coloca que nós devemos, por exemplo, em Romanos deixa claro isso, que devemos ser sujeitos às autoridades buscando ter um bom relacionamento com as autoridades legais. Que as autoridades têm o seu papel na comunidade, na sociedade, o quê? Para apaziguar. Na realidade, a função das autoridades seculares é manter a paz, constituída por Deus nesse sentido. A autoridade está aí para organizar a sociedade, para fazer justiça, porque aqueles que estão dirigidos por Deus, ele vai seguir o que Deus promove, que é a justiça. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas que estão no poder acabam agindo de forma equivocada, não cumprindo com a sua função, que é de proteger o ser humano, de proteger as pessoas, mas acabam buscando interesses próprios. Está aí a mídia demonstrando pessoas buscando seus próprios interesses e tirando aquilo que é público, que é para o bem público, para o seu próprio benefício. Mas o apóstolo recomenda um bom relacionamento com a autoridade para que a igreja seja, entre aspas, beneficiada no sentido de ter uma boa relação e ter liberdade para a pregação do evangelho. Mas isso não quer dizer que essa submissão deve ser cega, que a igreja deve estar alienada das ações da comunidade, que a igreja não pode a igreja deve deixar de ser profética e também participar da sociedade, criticando aquilo que está fora da vontade de Deus. Nós vemos vários líderes que foram colocados por Deus e que o próprio Deus usou os profetas para criticar também as suas atitudes. Então não é uma obediência cega, mas ele fala da autoridade que são constituídas por Deus. Então isso nós temos que ter em mente, tanto na igreja também. Então tem líderes que acabam dominando também e fazendo muitas vezes o que bem entende na frente das igrejas, porque ele usa isso a seu favor. Então nós temos que ver que as pessoas devem respeitar as autoridades, mas a palavra também de Deus diz que as autoridades devem fazer o seu papel. Então nós vemos aí que se cada um fizer o seu papel, então tudo bem. O líder, ele age de uma forma justa, contribui para o bem da comunidade e a comunidade respeita. Então cada um cumprindo o seu papel, as coisas vão muito bem. Mas quando as pessoas passam a não cumprir o seu papel, muitas vezes se faz necessário alguém, de repente, demonstrar que não está correto de acordo com a palavra de Deus e que coisas precisam ser modificadas. Então nós temos que ter bom senso, analisar, interpretar o texto, ver de uma forma geral, é uma questão cultural, uma questão teológica, bíblica, para nos ajudar a entender o que o apóstolo está dizendo. Mas uma das condutas do salvo é ser, então, sujeito às autoridades constituídas, para que corra bem. O apóstolo, ele começa então a falar de uma série de comportamentos que não são adequadas para o salvo.
Primeiro, ele fala não difamar ninguém, a questão da calúnia, já citamos. Então, no meu arquivo de slide tem as citações para você acompanhar e você, então, se aprofundar um pouco mais nessas questões. Então, a pessoa tem que tomar cuidado ao falar, saber que aquilo que está falando da pessoa se realmente é verdade, se é útil falar. Volto mais uma vez às 3 peneiras de Sócrates, né? Realmente o que você ouviu é verdade, o que você ouviu vai ajudar a pessoa que você está falando sobre ela, né? É necessário você falar isso? E qual a contribuição de uma forma geral que traz isso? Qual a utilidade disso? Então as pessoas têm que tomar cuidado. Então o salvo ele deve ser prudente nessa questão, no que falar, de como proceder, qual o seu comportamento, a sua linguagem, no sentido de não ser caluniador, não ser contencioso. Nós vemos aí que o apóstolo enfatiza, tomar cuidado com a questão do conflito. Conflitos geralmente eles acontecem por causa de conflitos de interesse. Por isso que o nome fala conflitos de interesse. Eles acontecem porque cada um está buscando o seu interesse e acaba se chocando. Então o salvo ele deve se desviar dos conflitos, não ser contencioso e buscar ter uma vida de paz. Ser modesto. Mateus 10,16 fala sobre isso. Então o crente ele deve ser modesto, ele deve buscar... Não quer dizer que o crente não pode ser ambicioso, no sentido de querer crescer, mas o que ele não pode ser é ganancioso, querer estar nos holofotes, ter mais do que precisa, e ter riquezas, estar no destaque. Mas ele recomenda que seja moderado, pessoas que, por mais que tenham qualidades, que tenham bens, seja uma pessoa equilibrada. Isso é importante na vida do cristão, é uma conduta apropriada para o cristão. Mostrar a mansidão com todos os homens. Jesus, modelo maior, Mateus 11:29, fala sobre a questão da mansidão de Jesus. Então é uma coisa que a gente tem que analisar também no contexto. Vemos que Jesus chicoteou lá no templo, que Jesus chamou muitas vezes de hipócritas os falsos ensinadores, os falsos mestres, e é chamado de manso. Moisés era chamado o homem mais manso da terra. Nós vemos muito comportamento do apóstolo também. Então nós temos que analisar o contexto, mas procurar sempre uma mansidão. Mas tem momentos que a pessoa precisa agir de uma forma mais firme, de acordo com a necessidade, mas tem uma natureza mansa. Essa é natural do ser humano, do salvo em Cristo Jesus, melhor dizendo. Tem essa natureza mansa. Mas aí não podemos desconsiderar também o temperamento das pessoas. Então é algo complexo que você precisa se aprofundar, ter o bom senso ao comentar esse assunto. O verso 3 fala sobre a lavagem, a regeneração do Espírito Santo. Às vezes fala assim, então você é salvo? Então você não peca? Não, a Bíblia fala que todos nós pecamos. Nós pecamos. A diferença entre o salvo e aquele que é ímpio, aquele que não faz a vontade de Deus, é que o salvo não tem prazer no pecar. Ele não procura estar pecando porque ele gosta do pecado e quer pecar. Não, ele evita o pecado. E, naturalmente, pelas condições naturais do ser humano, imperfeito, e uma hora ou outra ele vai cometer algo que não agrada a Deus. Mas ele, imediatamente, ele chega diante de Deus e pede perdão pelo seu pecado e procura não voltar a repetir mais. Mas quem que não peca? Todo mundo peca. Mas a diferença é que aquele que tem a graça de Deus na sua vida, nova criatura, ele procura fazer a vontade de Deus. Vai errar uma hora ou outra, mas são coisas que não vai impactar na sua salvação, não vai impactar nas demais pessoas, na vida, no seu comportamento. Basta ele se humilhar diante de Deus e voltar a ter um comportamento mais voltado para Deus e corrigir as falhas, o seu rumo que ele está seguindo. Mas o comentarista cita aí alguns comportamentos da pessoa que não conhece a Deus, que não é a nova criatura. Nós vemos a questão da insensatez. Mateus 25, 1-13 fala da parábola das 10 virgens. Então nós vemos que as virgens aparentemente estão vestidas de branco, estão adequadamente, exteriormente falando, dentro do que é necessário, com pureza, vestidas de branco, mas 5 delas não eram prudentes, eram insensatas, ou seja, viviam uma vida de religiosidade, mas não uma vida de comunhão com Deus, não uma vida transformada pelo Evangelho. Então, quem vive dessa forma é a pessoa que não é salva, então ela é insensata. Em Mateus 7,26 também tem a parábola do rico insensato, aquele que está fazendo celeiro, entoserando tudo, e depois a morte chega e fala, opa, peraí, ô morte, o que você quer? Não, vou te levar. Daí a parábola fala assim, olha, você é insensato, né? Por que você ficou acumulando tantos bens, preocupado com tanta riqueza e não cuidou da sua alma? Né? Louco, a morte chegará a pedir a sua alma e o que você tem para quem será? Então fala da insensatez. Então nós temos que buscar melhorar de vida, fazer as coisas que são bom para a nossa família, para a nossa vida pessoal, profissional, ministerial, assim por diante.
Mas acima de tudo, nós temos que cuidar da nossa salvação, ter sensatez. Agora, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, que vive segundo a carne, ele é insensato, porque não prioriza as coisas de Deus. Outra característica de quem não é salvo, ou que não segue segundo a vontade de Deus, é a desobediência. A desobediência que é colocada como a mãe de todos os pecados, né? Fazendo uma alusão à questão da queda do ser humano, que pela desobediência acabou entrando o pecado no mundo, né? Romanos, mais uma vez eu cito, trata isso. Então, você não pode perder os comentários de Romanos, né, que é importante para a sua vida, independente de ter uma lição para os adultos, mas em qualquer área que você tiver. Eu já disse que os jovens vão estudar isso nos primeiros trimestres. Aconselho você a adquirir o livro, o comentário que fala sobre Romanos, que é excepcional. Nós precisamos ter isso como orientação para a nossa vida, traz os fundamentos da fé cristã. Ele trabalha essa questão de como a desobediência como a mãe de todos os pecados, no sentido de que a desobediência que leva as pessoas a pecar, desobedecer à palavra de Deus, a ordem, a orientação de Deus. Por isso que coloca a desobediência. Então o salvo, ele deve ser obediente à palavra de Deus, à orientação de Deus, à orientação do Espírito Santo de Deus. Extravio, aí fala da questão das pessoas que acabam saindo da direção de Deus. Conheceu a Deus e acaba saindo. Mateus 9,36 fala da ovelha sem pastor, aquela ovelha que procura independência, não ter aquele que orienta. Então, esse não é o caminho que a ovelha deve seguir, mas deve estar junto ao seu pastor. Lucas 15:18 a seguir fala sobre a parábola do filho pródigo, aquele que, tendo tudo, deixou tudo, pegou a sua herança e saiu e foi desfrutar do mundo, da vida, distante do seu pai, aquele que sai da direção de Deus, está longe, distante. Mas vemos que o filho pródigo, ele tomou situação, tomou conta, consciência da sua situação, se humilhou diante do pai e retornou ao caminho. Então, como o comentarista coloca, bem-aventurado aquele que toma esse caminho do filho pródigo, reconhece a sua situação e se submete diante de Deus e volta. Então, você que está nos ouvindo, que às vezes está afastado da casa de Deus, do caminho do Senhor, é o momento de você passar, pensar, voltar, porque esse caminho não é seu, é o caminho daquele que é desobediente, que está fora da direção de Deus, mas o caminho do justo, do salvo, é estar dentro da obediência, dentro do caminho do Senhor. Volte, volte. E você que é professor ou professora, lembre isso das pessoas que estão te ouvindo. Às vezes tem pessoas que estão afastadas, mas estão te ouvindo na escola dominical, ou pessoas que podem levar essa mensagem também, lembrar, olha, você lembra de alguém que está afastado? Ajude essa pessoa, convide para vir para a igreja, convide a pessoa a se prostrar, se voltar diante de Deus. Por fim, fala servindo as várias concupiscências, delícias da carne, fala vivendo em malícia e inveja. Então esse é o comportamento daquele que não vive a Deus. Infelizmente nós vemos que dentro da igreja, muitas vezes, pessoas têm esse comportamento, movido pela inveja, quer atender os seus desejos, mesmo estando na igreja. Malícia, malicia tudo. Então é um momento de refletirmos sobre esses comportamentos. Isso não é adequado para um salvo, não é adequado principalmente para um líder, para um obreiro, que muitas vezes tem esse tipo de comportamento. Mas nós devemos estar, como Paulo está recomendando para Tito, um obreiro, nós devemos estar, cuidado com isso. Nós vemos isso muitas vezes. Às vezes é mais fácil lidar com ovelhas do que com o próprio obreiros. Às vezes é enaltecido dentro da sua vaidade, acaba tendo esse comportamento de malícia, de inveja, assim por diante. Mas que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar poderosamente em nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais estarmos mais próximos de Deus e dentro da vontade de Deus. Por fim, ele diz que o ser humano segundo a carne, ele é odioso, odia e é odiado pelos outros. Isso está no verso 3. E aí a lição trabalha essa questão do homicídio. O homicídio no Antigo Testamento era a ofensa, a violência explícita, né, fisicamente, que um matava o outro e tinha lá a sua pena, que era a morte. E fala que no Novo Testamento, a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão já é homicida. Nós vemos a diferença entre o tempo da lei e o tempo da graça. A gente fala assim, a graça é mais fácil e tal, mas olha bem, que a lei era julgada pela consequência. Olha, a pessoa matou o outro, está lá, está morto. Agora, o Novo Testamento trabalha com a causa. É o ódio que está dentro da pessoa. Foi o ódio que levou lá no Antigo Testamento a pessoa matar a outra também. Então ele trabalha lá no início, na causa. É a lei da causa e consequência. Já falei sobre isso em outras lições, mas você que não ouviu, um exemplo bem prático é a questão da dor de cabeça. Você sente dor de cabeça, o que você faz? Qual que é a tendência das pessoas, dos seres humanos? Geralmente a pessoa está com dor de cabeça, vai lá e compra um comprimido. E para dor de cabeça, passa dor de cabeça um tempo, depois volta de novo. Por quê? O que ele atacou? A consequência, não atacou a causa.
Porque às vezes a pessoa está com dor de cabeça porque começou a ter problema na vista. Ou às vezes já tem óculos, não está usando óculos e começa a dar dor de cabeça. Problema no estômago, por exemplo. Por isso que ele vai ao médico. E o médico faz um diagnóstico. Qual é a causa da sua dor de cabeça? Daí ele vai direto na causa e trata a causa e não a consequência. E uma vez tratando a causa, então ele elimina a dor de cabeça, elimina a causa também, e isso não volta mais, né? Na maioria dos casos, né? Vamos dizer assim, que toda ilustração ela é limitada. Então, as pessoas quando identificam, tem problema no olho, de vista, coloca o óculos. Então ele coloca o óculos, enquanto ele estiver com o óculos, ele vai enxergar bem, não vai afetar a sua cabeça, não vai ter dor de cabeça. Então é a causa e a consequência. Aqui nós vemos que o Novo Testamento ele vai na causa, é o ódio que leva as pessoas a homicídio. Então se ele já tem o ódio, dentro de si já cometeu o homicídio. Então é para nós tomarmos cuidado com os nossos sentimentos. A pessoa que anda segundo a carne, ele é movido pelo ódio. Mas aquele que segue a Jesus, o salvo, ele é movido pelo amor de Deus. É o amor de Deus que move a sua vida. Não procura vingança, nem destrui as pessoas que muitas vezes querem o seu mal. Mas ele segue a sua vida, caminhando, independente de como as pessoas fazem a ele. Evidentemente, como ser humano, você pode ter o seu sentimento, mas não vai prejudicar as pessoas que te prejudicaram. Não vai tentar matar alguém que fez o mal para você. Mas vai seguir a tua caminhada, porque sabe que o mais importante é você estar com Deus. Essa é a conduta do salvo em Cristo Jesus. Como você tem se relacionado com as figuras de autoridade? Como está o seu relacionamento com as demais pessoas? Você odeia alguém? Olha, no Novo Testamento, quem odeia é caracterizado como homicida. Fica aí, como sempre, uma aplicação prática do tópico. Pense um pouco, trabalhe essas questões, leve para a sua aula, para a sua sala e converse com teus alunos e alunas a respeito disso. Que isso traga algumas contribuições para a sua vida pessoal e a vida dos seus alunos e alunas. O último tópico dessa lição e o último tópico do trimestre fala sobre as boas obras e os falsos mestres. Então coloca isso tudo num tópico só. No início, então, a questão das boas obras. Isso faz parte da vida, é intrínseco da vida do salvo. Como já dissemos anteriormente, uma vez justificado, a pessoa passa a ter uma nova natureza e as boas obras fazem parte do dia a dia, da rotina da pessoa. Isso é natural. Há boas obras como consequência. Como eu trabalhei no item anterior, no tópico anterior, causa e consequência. Então a causa é a justificação em Cristo Jesus e como consequência, aí vem as boas obras. Então por isso que o Tiago fala, então se você pratica boas obras é porque a sua fé, você tem fé, você foi justificado. Muitos dizem que Paulo e Tiago se contradizem. Não, é que Paulo está tratando de uma situação da justificação. E Tiago está falando da santificação, momentos diferentes. Paulo, então, uma vez justificado pela fé em Cristo Jesus, somente a fé, a obra não salva, justificado. Uma vez que foi justificado, então vem a santificação, que é progressiva. E é aí que Tiago fala. Então você teve fé, você foi justificado, então mostra as tuas obras. Isso vai demonstrar que a pessoa foi justificada. Então é a consequência da justificação. Vê como isso é interessante? Paulo trata isso em Romanos. Mais uma vez eu cito. Você não pode perder os comentários que está saindo aí pela CPAD a respeito de Romanos. Adquira o livro que traz esses ensinamentos que é muito importante, independente de estar na tua lição ou não, porque é um ensino muito valioso para a vida do cristão. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então o salvo, ele deve andar nas boas obras. Isso é natural para aquele que é salvo em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, quem é salvo em Cristo Jesus, ele tem o prazer de praticar boas obras. Tem prazer de praticar aquilo que agrada a Deus e não aquilo que desagrada. É a diferença do ímpio, aquele que não é salvo, que quer fazer a vontade da carne, quer fazer aquilo que agrada a si mesmo. O salvo, aquilo que agrada a Deus e vive em paz com Deus. Aí Paulo, mais uma vez, fala no segundo item a respeito dos falsos mestres.
Paulo fala que devemos evitar os falsos mestres. Evitar discussões tolas. Ficar discutindo questões que falsos mestres acabam trazendo, com eles principalmente. Você deve orientar as tuas ovelhas a respeito disso. Mas não ficar discutindo com essas pessoas, perdendo tempo, que o apóstolo Paulo está falando muitas vezes. Às vezes é necessário, e dependendo da situação, mas está dizendo que deve evitar. Evite discussões com falsos mestres. Quanto mais você evidencia, às vezes, ensinamentos heréticos, mais se propaga, mais dá. Então, por isso que às vezes a pessoa quer destruir, e acaba propagando ainda mais. Nós vemos isso aí, a história, os livros, pessoas que se rebelaram, você pode perceber que quanto mais ênfase você dá, mais destaque você dá para aquele ensino. As pessoas passam a analisar aquilo e acabam sendo influenciadas. Então Paulo fala, evita os falsos mestres, evite as discussões sobre isso, evite essas questões secundárias, foque o que é principal, cuide das suas ovelhas, cuide das pessoas que precisam de um bom ensino, mas para isso é importante, mais uma vez eu digo, bate sempre nessa questão. Por isso que é importante o líder ter um bom conhecimento, o crente, o cristão salvo, em todos em geral, ter um conhecimento da palavra de Deus. Independente de liderança ou não, você tem que estudar a palavra de Deus. E o líder tem uma responsabilidade maior. Como eu já disse, infelizmente, nós vemos que a igreja muitas vezes, em muitos lugares, tem negligenciado essa formação do líder. Tem que investir. A nossa denominação, esse é o meu pensamento e eu deixo aqui. Precisa investir na formação dos nossos líderes. Precisa ter uma formação, valorizar a questão do ensino. Não somente o básico, que muitos nem básico não têm, médio, mas a formação, uma formação acadêmica também, uma bacharel e assim mais, quanto mais puder. Nós vemos que a Bíblia diz que a igreja precisa de mestres, doutores também na igreja. É isso que a palavra de Deus nos fala. Quem que diz esses mestres? São pessoas que se dedicam, pesquisam a respeito da palavra de Deus, como tínhamos naquela época. Paulo era um mestre que foi levado para o campo missionário. Então temos que valorizar isso. Porque é esses doutores, esses mestres que vão pesquisar e vão defender a doutrina da palavra de Deus e trazer isso para as demais pessoas, do membro. Então é importante nós termos líderes que têm uma boa formação teológica, bíblica e teológica. Quais são as suas boas obras? Você busca e tem prazer em fazer o que é agradável ao próximo e a Deus? Como você tem lidado com os falsos mestres? Então nós vimos no primeiro tópico sobre a questão da graça comum, que é o favor imerecido de Deus para todas as pessoas indistintamente. Mas também fala da graça salvadora, da graça santificadora, que são processos após a justificação. A graça comum, como comum a todos, dependendo da fé, da crença, a graça justificadora. E as demais é o processo após a justificação, né? Que é o processo onde a graça de Deus salvadora é oferecida através de Cristo e é efetivada quando a pessoa então aceita, de livre e espontânea vontade, através do livre-arbítrio, e uma vez aí então vem a salvação, a santificação, a regeneração, que são processos que vão acontecendo na vida do cristão até o dia da sua morte, até a volta de Jesus. Segundo tópico, vimos sobre a conduta do ser humano, fala muito a questão da relação com as autoridades, o comportamento de um crente, de um salvo. Então nós vemos que, uma vez justificado, esse comportamento, a sua conduta deve ser diferente, buscar fazer aquilo que agrada a Deus, seguir segundo os princípios bíblicos da palavra de Deus, ter uma vida diferente. Nós vimos que a obediência às autoridades não pode ser uma obediência cega, mas nós temos que ter como referencial a palavra de Deus, os princípios bíblicos, também para reger essa nossa obediência às autoridades. E por fim nós vimos que as boas obras elas devem fazer parte da rotina diária da vida do cristão, da prática cristã. Então, uma vez justificada, as boas obras devem acontecer naturalmente. Então, se você é justificado em Cristo Jesus, é salvo em Cristo Jesus, as boas obras devem fazer parte da tua vida e isso deve estar transparente para as pessoas que convivem com você. Chegamos, então, à última lição do trimestre. Acabou-se o terceiro trimestre de 2015. Estamos chegando já no último trimestre de 2015. Veja como o tempo passa rápido. A vida passa rápido. É por isso que nós devemos aproveitar da melhor maneira a nossa vida, e principalmente a nossa comunhão com Deus, para desfrutarmos desta bênção
estar com Deus para toda a eternidade. Muito obrigado por você ter caminhado conosco nesse trimestre. Peço que você continue no próximo trimestre também. Tem um projeto de trabalhar aí, talvez com a lição de jovens também nesse próximo trimestre. Talvez fazer um comentário. Vou ver dessa possibilidade e deixar disponível também. E pretendo criar um novo canal, talvez um canal específico da Escola Bíblica Dominical na Web TV. E daí as pessoas que estão nesse canal, meio específico, eu sugiro que migre para esse novo canal, para que nós possamos disponibilizar continuar disponibilizando esses vídeos. Talvez deixe esse canal aqui para os adultos e talvez um novo para os jovens nesse momento. Bom, vamos ver aí o que nós podemos fazer, conto com as suas orações e a maneira que a gente pode buscar ajudá-los dentro do possível. Pelo menos são projetos ainda e espero talvez colocar em prática dentro das possibilidades. Então agradeço pela sua atenção e mais uma vez eu peço que você compartilhe com a sua rede, compartilhe com a sua igreja e que Deus continue abençoando você. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até o próximo trimestre.